Fala traders, beleza? Pessoal, primeiramente para começar o vídeo, tá? Eu vou dar aqui uma breve explicação do que é a vela de absorção, beleza? Rapaziada, a vela de absorção, ela é uma vela que é um padrão de vela de reversão de movimento. Em teoria é um padrão de defesa do grande player, do player institucional, tá? Então, a vela de absorção é quando um grande player ele vê que tem muita gente empurrando o mercado, por exemplo, tem um movimento de alta ou movimento de venda muito forte, ou às vezes não precisa ser forte, não precisa entrar volume no movimento, mas o movimento chega em uma região que o institucional não quer, por algum motivo, que o mercado rompa aquela região. Então, os caras vão acabar tentando fazer o rompimento daquela região e o grande player ele vai absorver aquele movimento. Então, se for um movimento de compra, muita gente vai entrar comprado e o grande player ele vai acabar absorvendo, entrando vendido. E aí fica uma característica na vela, que é a característica de velas de absorção, que geralmente é um pavio muito grande. Então os caras tentam fazer o rompimento de certa região, o institucional vem, absorve o movimento, e aí quando ele absorve o movimento, na maioria das vezes o mercado ele faz a reversão, né? Por exemplo, se ele fez uma absorção no topo, geralmente o mercado cai. Fez uma absorção no fundo, geralmente, na maior parte das vezes, né, a probabilidade é que o mercado suba. Então, esses são aí, né, os objetivos, né, da vela de absorção. Por que acontece absorções assim de uma maneira bem geral nos gráficos, né? Porque o institucional ele chega para absorver certo tipo de movimento. Bom, galera, para a gente primeiramente começar a entender, tá, sobre a vela de absorção, a gente vai ter que entender três tópicos, tá? E essas três etapas são necessárias para a criação da vela de absorção. Então, para validar a vela de absorção, para realmente ser uma vela de absorção, ela precisa ter essas três etapas, tá? Que eu vou ensinar no vídeo aqui para vocês, cada uma dessas etapas detalhadas. Bom, galera, vamos primeiro começar com o volume ideal da vela de absorção. A vela de absorção ela tem um volume ideal para que ela ocorra. O volume do índice e o volume do dólar, onde ambos os volumes, obviamente, são diferentes. Mas tem que ter, é obrigatório ter o volume, que eu vou explicar para vocês agora qual é esse volume, para que ocorra a vela de absorção. Por quê? Porque se não for esse volume ideal, a vela de absorção ela é desclassificada, ela é desconfigurada. Então acaba não sendo uma vela de absorção. Então o volume ideal é para validar a vela de absorção. Bom, galera, agora nós vamos ver aqui, tá, o exemplo no gráfico do índice, beleza? O exemplo de volume ideal no gráfico do índice. Notem que aqui embaixo, tá, eu faço a marcação do volume, ó. Notem que aqui embaixo a gente tem a marcação do volume, 20 mil, 40 mil, 60 mil e o volume de 100 mil. Para a vela de absorção ser validada, ela precisa ter o volume próximo ou assim bem próximo, tá? Por exemplo, essa barrinha aqui, ó, ela não chega a ficar acima do 40 mil, né? Essa barrinha que a gente tem bem aqui. Porém, ela chegou próximo de 40 mil. Então, se a vela desse volume for uma vela de absorção, tá validando. Então, ela tem que ser próxima de 40 mil ou romper 40 mil, tá? Ah, mas sei lá, se for uma vela com 300 mil contratos, não importa, foi acima de 40 mil, quanto maior o volume acima de 40 mil, melhor é a vela de absorção, que em teoria teve mais defesa, né? Teve mais volume naquela vela. Então, quanto maior o volume se distanciar de 40 mil, perfeito, melhor vai ser a vela de absorção. Como a gente está tendo um exemplo bem aqui, ó. Notem que aqui veio uma velinha amarela e essa velinha, ela equivale a esse volume aqui embaixo. Esse volume bem aqui. Tá? Essa barrinha passou da linha de 40 mil e de 60 mil. E se vocês vão olhar nos próximos exemplos, mas essa vela aqui ela acaba tendo tudo que valida uma vela de absorção. Os próximos exemplos vocês vão entender, tá? Mas aqui foi uma ótima vela de absorção que validou simplesmente tudo e que o mercado acabou caindo, né, após ela, porque vela de absorção é uma vela de reversão de tendência, tá?
Bom, galera, agora nós vamos ver o exemplo de volume ideal de vela de absorção no dólar. Novamente, a gente tem aqui as nossas marcações do volume, 6, 12, 18 e 30 mil contratos, tá? Onde a vela de absorção, ela tem que ser próxima ou acima de 12 mil contratos. Então, ela chegou aqui pertinho de 12 mil ou rompeu 12 mil, ok, validou a vela de absorção. O mesmo exemplo do índice, quanto maior for o volume da vela, quanto mais ela se distanciar ali do volume de 12 mil, quanto mais volume, em teoria e na prática também, melhor é a vela de absorção, porque entrou bastante volume nela, né? Então, quanto maior o volume, melhor a vela de absorção. Aqui a gente tem vários exemplos de vela de absorção, ó. Aqui nesse fundinho nós temos uma vela laranja, que o volume dela acaba validando, e uma velinha amarela que também acaba validando. Ó. O volume chegou pertinho aqui da linha dos 12 mil. Já a vela laranja teve o volume bem acima de 12 mil, né? Então acabou validando aqui uma velinha de absorção. De novo, como é padrão de reversão, o mercado ele meio que faz aí uma alta e depois tenta romper a vela de absorção e não consegue. Ó. Fechou aqui acima dela. Então, no dólar, a validação da vela de absorção é o volume acima de 12 mil ou próximo de 12 mil. Bom, depois do volume ideal, a gente tem que entender qual é o tipo de vela que está indo com aquele volume da absorção. Para validar a absorção, também tem velas específicas de absorção. Não é qualquer vela com o volume ideal que a gente vai considerar uma absorção. Então, tem certos tipos de velas, né, de padrões de velas, padrões de candle, que validam a vela de absorção. Então, ele tem que ter além do volume ideal, tem que ser esse tipo de vela para poder validar uma vela de absorção. Bom, galera, para a gente entender o tipo de vela, eu vou mostrar aqui os 3 exemplos, tá? Das velas que mais aparecem como velas de absorção. A gente tem aqui a vela do martelo invertido, né? Ou estrela cadente, aqui no caso da vela de venda. A gente tem o doji, tá? Que é aquela velinha com o pavio inferior superior alto e o spread dela, o corpo dela pequeno. E a gente tem uma vela com o corpo médio e o pavio grande. E aqui nas velas de compra, a gente tem o martelo, temos de novo o doji. O doji tanto faz ser compra e venda, né? O doji ele vai ser sempre um doji independente de compra e venda. E aqui nós temos a mesma vela que temos aqui na venda. Uma vela de spread longo e de pavio longo também. Essas daqui são as 3 velas que mais aparecem como velas de absorção, tá? São os 3 tipos de vela mais característicos de absorção. Então, na maioria das vezes, vocês vão ver essas velinhas que está aqui no exemplo, tá? No gráfico como velas de absorção. Agora, a gente vai dissecar melhor a anatomia da vela de absorção. Além daquelas velas ali que eu mostrei como velas características de absorção, a gente também pode ter qualquer vela que tenha um spread curto ou longo, tá? O spread é o corpo da vela, então ele pode ser curto ou longo. Mas o que precisa acontecer? O corpo da vela, tá? Ela tem que ser menor do que o pavio. Então o pavio em questão de tamanho, aqui a gente está vendo que o pavio, ó, ele é maior do que o corpinho da vela. Então, se o pavio for maior do que o corpo da vela, já podemos considerar uma vela de absorção. Aqui tanto para venda quanto para compra, tá? Na venda a gente tem que ter o pavio superior maior que o corpo. Na compra a gente tem que ter o pavio inferior maior que o corpo dela, tá? Aqui nós estamos com um exemplo de venda. E um alto volume, né? Quanto maior o volume, melhor para a vela de absorção. Mas geralmente ela só precisa ter isso. O pavio dela tem que ser maior que o corpo. Tá? Então o pavio foi maior que o corpo, já considera uma vela de absorção. Bom, vimos que o volume bateu com a vela de absorção. Vimos que é uma vela de absorção realmente. Agora a gente tem que entender que ela tem certas regiões para acontecer no gráfico. Se uma vela de absorção não for nessas regiões que eu vou mostrar para vocês, então desconfigura a vela de absorção, porque ela não vai estar num contexto favorável. Então a gente sempre vai ser obrigatório esperar uma vela de absorção com essas 3 etapas. Então as melhores regiões de vela de absorção é justamente para validar também a vela de absorção. Se estiver fora dessas regiões que eu vou mostrar agora para vocês, vocês não classificam a vela como uma vela de absorção. Pode ter o volume ideal, pode ser o tipo de vela de absorção.
Mas se não tiver nas regiões que eu vou mostrar, não considere uma vela de absorção. Bom, pessoal, agora aqui eu vou mostrar algumas das melhores áreas para se ocorrer uma absorção, tá? Aqui não estão todas as áreas, tá? Quem quiser ver todas as áreas boas para absorção, tá lá no conteúdo premium, tá? O conteúdo pago do curso de mentoria que eu ministro. Aqui eu vou trazer algumas áreas boas de absorção, tá? Que podem acontecer e que geralmente acontecem com mais facilidade. Então, a primeira área de absorção boa é as linhas de marcação. O que são essas linhas de marcação? É aquelas linhas que eu traço nas lives que eu faço pela manhã, que é a linha branca, a linha vermelha e as linhas azuis. Essas aqui são as melhores áreas de marcação para ocorrer uma absorção. Em segundo lugar, nós vamos ter a máxima e mínima. A máxima e mínima pode ser a máxima e mínima do dia atual ou a máxima e mínima do D-1, que é do dia de ontem. Então, máximas e mínimas são as segundas áreas de marcação melhores para se ocorrer uma absorção. Depois nós temos o ajuste, tá? O ajuste é aquele indicador que tem em toda a plataforma, que ele traça a linha do ajuste. E depois nós temos suporte e resistências convencionais, né? Aqueles suportes e resistências que a gente marca quando o preço vai lá tocar aquela área várias vezes e não consegue romper. Geralmente ele deixa topos e fundos naquela área e não consegue fazer o rompimento. Então, essas aqui são algumas das áreas, tá, mais importantes para a gente traçar uma absorção, para que ocorra a absorção. Então, ela tem que ocorrer nessas áreas aqui. Se não for nessas regiões, não vai ocorrer a absorção. Bom, galera, agora eu vou passar por cima, tá, aqui só para a gente ter uma noção básica de outros tipos de absorção que a gente pode ter em movimentos, em pernadas. Aqui é um conteúdo mais avançado, então esse conteúdo ele vai estar disponível só no curso, tá? É um conteúdo muito avançado que não vai valer a pena a gente aprender agora. Que são absorções com divergência no fractal, aquele indicador do Simple Wave, tá? Que faz aquelas barrinhas do fractal. A gente tem o spread das velas nessas absorções, que são velas que características de volume de parada, que são velas grandes, sem pavio, e velas com aumento de volume muito forte. Então, esses aqui são exemplos de absorções que a gente tem em movimentos, tá? Mas como é um conteúdo muito avançado, não vale a pena eu trazer aqui. É melhor você ter uma base primeiro para depois você entender isso. E esse conteúdo está lá disponível no curso e mentoria. Bom, galera, agora que vocês já viram, né? O que precisa acontecer, as etapas que precisa para validar uma vela de absorção, quais são as regiões, o volume, os tipos de vela, tá? A gente agora vai ver aí um trade que eu fiz de velinha de absorção, tá? Com estratégia da absorção. Então são trades bem simples, tá? São trades, a estratégia da vela de absorção é a estratégia que eu mais utilizo dentro do mercado financeiro, então sem dúvidas é uma estratégia que vale muito a pena você aprender e tem uma taxa de acerto aí de mais de 70%, tá? Então, vela de absorção é só entrar e ser feliz, porque na maioria das vezes vai dar certo, vai dar gain. Então fiquem aí com o vídeo e aprendam um pouquinho mais sobre a estratégia da vela de absorção. Fala traders, beleza? Galera, estamos aqui no gráfico do mini índice, tá? Acabei de ver essa velinha de absorção aqui que já ficou aqui no gráfico, tá? Vou pegar e já vou entrar embaixo dessa velinha de absorção, no gatilho de entrada mais agressivo aqui no 490. Vou fazer uma vendinha aqui com 30 contratinhos, tá? Pessoal, o gatilho de entrada, tá? Foi justamente por essa velinha de absorção. Aqui nesse topinho aqui anterior, ó, no MetaTrader, tá? Aqui nesse topinho anterior, a gente tem a máxima do dia de ontem. Então, qual foi o gatilho de entrada? Foi justamente dessa velinha de absorção. O mercado tentou fazer esse rompimento desse topo anterior e em vez de vir uma vela boa de rompimento, viu uma vela de absorção. E o volume aqui embaixo dessa vela de absorção foi mais de 40 mil contratos. Então o volume valida essa velinha de absorção, tá? Então o mercado ele vai tendo a fazer o rompimento ali da máxima anterior e vem essa velinha de absorção. E a gente sabe que o trade em velas de absorção são trades muito bons, né? Eu vou colocar meu stop aqui nos 150 pontos e aí a gente vai esperar para ver se vai dar certo esse trade. Mas basicamente foi isso. O mercado tentou fazer um rompimento de máxima e entrou uma velinha de absorção
e a gente já faz a entrada aqui na entrada mais agressiva, né, que é logo abaixo da velinha de absorção. A gente sabe que a probabilidade de dar certo esse trade é mais de 60%, porque a estratégia de velas de absorção tem uma porcentagem de acerto acima de 60%. Então agora a gente vai esperar aí para ver se vai dar certo o trade, né? Eu vou só colocar aqui uma saída parcial. Na verdade, vou botar a saída completa da posição, tá? Aqui nos 100 pontinhos. Se ele voltar e bater 100 pontinhos, a gente ganha aqui o dinheiro do trade. Bom, galera, o mercado foi aí, tá? Pegou ali a nossa saída. O trade acabou dando certo, né? A gente passou um calorzinho aqui nessas duas velinhas, quase pega nosso stop. Mas aí veio uma vela de continuidade aqui amarela para compra, né? Depois ela já veio sofrendo um engolfo, né? Nessa outra velinha aqui amarela, grande de venda, já engolfando essa vela de rompimento, né? Que rompeu a vela de absorção. Então aqui foi mais uma característica, né, mostrando que os vendidos estavam aqui no mercado e que teria defesa aí na venda, né? Então o mercado faz esse engolfo, tenta romper, não consegue de novo dar continuidade, né? E aí agora vem a queda, uma queda sem muito volume, mas não importa. Essa queda pode chegar sem volume. O que importa é que o trade deu certo aí, a gente ganhou esses 100 pontinhos aí, mais de R$600 para casa. Bom, traders, chegamos agora ao final do nosso vídeo, né? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre vela de absorção. Se você quiser se aprofundar mais na estratégia de absorção, eu convido você, tá, a adquirir meu curso e mentoria, que tem na descrição da live, é baratinho, tá? É menos de R$400, então vale muito a pena, até porque tem a mentoria de 1 ano, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido a vela de absorção. Comecem a ver no gráfico de vocês, tá, esses padrões de absorção, e aí vocês vão começar a ver que realmente funciona e funciona muito bem, e não é uma estratégia que é muito difícil de aparecer, tá? Para um conteúdo mais completo, você saber onde é os gatilhos de entrada, os stops padrões, eu aconselho você pagar o conteúdo premium, tá? O conteúdo do curso. Então, pessoal, fiquem todos com Deus. Muito obrigado por quem assistiu até agora. Não esqueça de se inscrever, tá? Se não for inscrito, deixar o like. E até a próxima. Tamo junto.